deputado Alex Manenti. Deputado, eu queria começar perguntando para o senhor sobre a eleição do Hugo Motta na Câmara nesse final de semana, né? Como você participou? Como é que se deu a esse entendimento, uma votação expressiva aí, né? Como é que se deu a conversa e qual que é a tua expectativa para a presidência do Hugo Motta lá na Câmara dos Deputados? Olha, primeiro o Hugo, que conviveu conosco durante esses anos todos no Colégio de Líderes, sempre foi um líder muito capaz, muito aglutinador, muito ponderado, e essas características foram fundamentais para que nós viabilizássemos nesse colégio, liderado à época pelo Arthur Lira, um nome que pudesse dar continuidade com uma renovação necessária que se faz no processo político da Casa na Câmara dos Deputados. Então, o Hugo Motta acabou sendo contemplado com essa escolha. Nós tínhamos lá o Marcos Pereira, nós tínhamos o Isnaldo Bulhões, nós tínhamos o Antônio Brito, nós tínhamos o Elmar Nascimento, todos esses que estiveram conosco durante todo esse período, mas o Hugo acabou sendo um nome de consenso que viabilizou essa grande votação e possibilitou darmos continuidade a esse trabalho de fortalecimento do parlamento, que é isso que nós tivemos nos últimos 4 anos. Hoje, e o presidente Hugo tem dito isso por onde anda, que o que ele quer é cada vez mais a independência e a harmonia dos poderes, e hoje o Poder Legislativo no Brasil só consegue falar nesse patamar porque nos últimos anos conseguiu buscar esse valor. Então, acredito que nós vamos continuar aprimorando, nós vamos aprofundar a relação com a sociedade brasileira, porque o Poder Legislativo é a representação mais presente das pessoas na vida mandatária, e eu acredito que nós conseguiremos com isso fazer com que a Câmara cada vez mais esteja integrada aos anseios e necessidades da população. Alex, no mesmo dia da eleição, o senhor também foi reconduzido à liderança do Cidadania, né? Eu queria que você detalhasse que momento que está o partido lá em Brasília, o que significa essa liderança e para 2025, como é que o Cidadania pretende se comportar nas pautas, nas votações, em relação ao governo federal? Sim, Evaldo, primeiro para mim é uma honra esse ano, mais uma vez, ter sido escolhido como líder da bancada do Cidadania. Na história do Cidadania, eu acabei sendo agora com essa condução, e olha que nós tivemos nomes muito importantes que já conduziram essa bancada, acabei sendo o que mais tempo conduziu a bancada do Cidadania. E eu tenho um orgulho muito grande, porque nós sempre marcamos posição no Congresso Nacional pela qualidade da nossa representatividade. Então, nossos parlamentares são sempre os melhores deputados apontados por todos os órgãos de avaliação de trabalho mandatário. Então, liderar o Cidadania é uma honra, porque nós temos uma das melhores bancadas da Câmara dos Deputados, muito ativa, participativa, colaborativa e independente. Nossa marca sempre foi a independência. Nós nunca buscamos ser governo e nunca buscamos ser absolutamente oposicionistas. Nós queremos colaborar com o país, e para isso entendemos que a posição de independência é o que permite você defender aquilo que você acredita. E continuaremos com esse sentimento. Obviamente, nós estamos muito distantes do governo federal, porque o que nós observamos é um governo federal cansado, um governo federal que não alcança as necessidades da população, em que, em todo momento, para poder manter a política de ajustes fiscais, precisa que o Congresso atue de maneira muito mais efetiva do que propriamente o governo federal. Então, nós estamos distantes, independentes, e apostamos num novo momento para o Brasil em 2026. Acredito também que aqui no estado de São Paulo nós teremos uma responsabilidade. O presidente Conte Bittencourt, presidente nacional, tem solicitado que a gente possa fazer uma nova composição na presidência, que eu possa assumir a presidência estadual para poder liderar esse projeto do Cidadania no estado de São Paulo, porque a partir de 2026 nós não estaremos mais federados com o PSDB. Então nós começamos a montar o nosso projeto a partir de agora, e obviamente nós vamos trabalhar para que tenhamos uma grande chapa e repitamos aquilo que o Cidadania sempre fez nacionalmente pelo estado de São Paulo. Nós sempre elegemos 2 deputados federais e 3 deputados estaduais no mínimo.
Então aí nós temos uma novidade, né? Então significa que você, quando terminar a federação, que é o ano que vem, é isso? O ano que vem. Aí que você então Não, seria o pessoal já quer me que explica essa história. O presidente Bittencourt esteve comigo, o presidente Arnaldo Jardim estadual esteve comigo, eles estão acreditando que eu preciso assumir rapidamente o partido para poder organizar a formatação da nossa chapa, do nosso espaço político. E eu estou avaliando, primeiro, de montar um grande conselho, chamar figuras históricas. Nosso partido tem quadros muito importantes para a história do Estado de São Paulo e do Brasil, e nós queremos formar um grande conselho antes de assumir a presidência para poder, de fato, fazer com que o Cidadania resgate essa integração com a sociedade, essa capacidade de enxergar o futuro, essa capacidade de ter na sua representatividade pessoas que tenham posições importantes na sociedade. Isso já para a próxima eleição. Isso para agora. Bom, nós queremos fazer nesse semestre ainda. Vou até atropelar um pouco a ordem aqui, porque já que você falou, deputado, sobre as eleições de 2026, eu tinha exatamente o comportamento, né, qual que é a expectativa do Cidadania e do senhor, evidentemente, para as eleições de 2026. Então já vamos antecipar. O que o Cidadania pensa hoje para 2026 aqui em São Paulo, primeiro, e também lá em Brasília? Aqui em São Paulo, em primeiro lugar, nós temos 2 deputados federais e 3 deputados estaduais. E minimamente nós temos que montar uma chapa que possa repetir esse desempenho. Na última eleição nós coligamos porque estávamos federados com o PSDB, então fizemos chapa única com o PSDB. Agora nosso desafio é maior, né? Nós não sabemos como se dará no futuro as novas federações, as novas composições, as novas incorporações, as novas fusões, e isso tende durante o ano de 2025 a ser um exercício que o partido vai fazer, até para encontrar o melhor caminho. Mas o que eu tenho dito para a Nacional é que em São Paulo o que nós precisamos fazer a partir de agora, independente do que o partido fará nacionalmente, a partir de 26, é ter a nossa chapa bem estruturada para poder, em qualquer cenário, ter 2 deputados federais que possam ser eleitos pelo Cidadania e no mínimo 3 deputados estaduais que possam ser eleitos pelo Cidadania. Eu defendo, e aí é uma junção de partido com o grande ABC, um entendimento que nós precisamos começar a potencializar quadros e se colocar nas disputas majoritárias de alguma maneira, senão a Cidadania acaba sempre ficando em segundo plano. O deputado, e nós temos também em 2026 eleição para Senado, né? E a gente levantou há pouco tempo a discussão de o grande ABC ter um nome, né? Nunca tivemos um senador federal, pelo menos, né? Como é que o senhor pensa essa questão? A gente tem quadros suficientes, o seu nome inclusive é sempre citado como um possível candidato para esse cargo. Como é que você analisa a questão do Senado? Eu primeiro acho que o grande ABC vem amadurecendo essa visão de representar-se em todos os poderes no nosso país. Então o grande ABC tem aumentado a consciência da importância de votar nos candidatos do grande ABC para todos os cargos. E isso foi visto já na última eleição. O último desempenho eleitoral mostrou uma força muito grande do voto local, né, do voto na nossa região, e isso impulsiona o grande ABC naturalmente a ter um potencial candidato a Senado. E hoje nós temos vários nomes colocados, vários potenciais, que não vem ao caso citar, mas nós temos vários nomes que são colocados nas disputas porque tem potencial eleitoral, tem força política, tem partido político, então é natural que essas pessoas tenham condições, porque você imagina, numa eleição de 2 votos para o Senado, o grande ABC tem 4 milhões de votos disponíveis. Se tiver um candidato com grande desempenho, ele pode fazer 2 milhões de votos no grande ABC, entre o primeiro e o segundo voto. Isso o coloca e o credencia a disputar a vaga para valer. E nós temos quadros, porque se nós fizermos eleitos 4 deputados federais e 10 deputados estaduais, isso significa que o grande ABC está pronto para essa missão. E é muito importante, eu vejo lá no Congresso Nacional, a necessidade de São Paulo ter protagonismo no Senado, que é algo que nós não observamos há muito tempo, né? Nossa representação no Senado é uma representação tímida em relação ao país. Então nós precisamos pensar, porque o grande ABC tem essa responsabilidade de colaborar que São Paulo tenha um grande senador.
O deputado, e essa articulação visando 2016 para o Senado começa agora, não dá para, não, vamos pensar isso em 2026. Começa com essa composição. Primeiro, os partidos precisam se estabelecer, né? Nós teremos aqui uma federação que tornou um partido muito forte no Grande ABC, que é o PSDB Cidadania, né? Se nós avaliarmos o PSDB Cidadania, talvez o partido com maior representação eleitoral durante esses anos de exercício da federação. Então, só de não termos mais a federação PSDB Cidadania, você já tem um exercício partidário diferente do que ocorreu na eleição passada. Então, eu acho que os partidos ainda precisam se alinhar, eu acho que nós diminuiremos o número de partidos, eu acho que outra questão importante é entender aquilo que o governador Tarcísio tem dito, que não sairá candidato a presidente, apesar de existir um movimento muito significativo. Eu ando em Brasília, converso, circulo, e ele é um nome muito ventilado na possibilidade atual, que é o ex-presidente Bolsonaro não ser candidato, mas se ele for candidato à reeleição, acho que tudo concentra nele. Se ele não for, abre as possibilidades de novas chapas, na minha avaliação, porque fica uma eleição aberta. O senhor acredita que o governador Tarcísio seja candidato à reeleição? Eu estou acreditando na palavra dele que ele não é candidato, né? Deputado. Que ele não é candidato a presidente, né? Que ele é candidato a governador. Deputado, vamos falar um pouco agora do teu trabalho lá em Brasília, né? Você acabou nesse final de semana, por causa das chuvas em São Bernardo, a tua cidade, se comprometendo a incluir no orçamento da União alguns repasses para resolver problemas de enchentes que são históricos em São Bernardo. Como é que está isso? Como é que você pretende trabalhar para cumprir o seu compromisso? Olha, Evaldo, eu durante todos esses anos, os prefeitos que já estiveram na prefeitura, não estão mais, e os que ainda estão, foram reeleitos, sabem muito bem o meu compromisso com as cidades. Todas as cidades receberam empenhos de recursos nossos durante todos esses anos. Eu sempre retribuí ao Grande ABC a confiança de representar os interesses e trazer os investimentos, sejam de emendas parlamentares, sejam de recursos extraordinários, sejam de legislações específicas, como o decreto da repactuação da dívida da Previdência, que ajudou São Bernardo e Santo André, São Bernardo em 100 milhões por ano, Santo André 80 milhões por ano. Então, nós continuaremos fazendo o mesmo trabalho. Nós temos um novo ciclo no Grande ABC de prefeitos. Então, são novos prefeitos que assumiram. Cada cidade, eu já me coloquei à disposição para colaborar, e cada cidade vai ser da maneira mais justa possível, de acordo com a proporcionalidade do meu mandato. Eu tenho 35 milhões de reais por ano em emenda, e eu aplicarei proporcionalmente aquilo que é a minha representação do Grande ABC, como sempre fiz. E para isso, em São Bernardo, eu vou avaliar através do histórico do próprio eleitor que votou em mim nas últimas eleições, porque a prefeitura tem 7 bilhões de reais de orçamento. Eu tenho 35 milhões de reais de investimento para fazer nas cidades. Logo, a minha obrigação em São Bernardo é tentar atender aqueles que acreditaram no meu trabalho para deputado e para prefeito. Por isso eu virei a população. Quem vai destinar o recurso de São Bernardo serão aqueles que fazem parte dos 45% que votaram em mim no segundo turno. São eles que vão destinar o recurso. Em Santo André, vou seguir a lógica que eu sempre fiz: respeitar o prefeito, respeitar a parceria que eu estabeleci à época com o prefeito Paulo Serra, e ele sempre determinou o destino dos recursos que eu conquistei. Eu nunca influenciei, porque eu acredito que ele tinha a visão adequada, assim como nunca influenciei na política local de Santo André por ter uma parceria com o prefeito. É assim a postura que eu vou adotar da mesma maneira, se assim o prefeito Gilvan quiser, e nós já temos conquistas para poder apresentar em breve para a cidade de Santo André, fruto do trabalho do final do ano passado. Em São Caetano, da mesma maneira. O prefeito Tite, ele exerceu um ano de mandato como prefeito interino na legislatura passada.
E nesse um ano eu fui o deputado que mais colaborou com a cidade. E eu continuo à disposição. Mandei mensagem para ele, parabenizei, e São Caetano será beneficiado. Assim como o prefeito Taca, que esteve no meu gabinete junto com o meu amigo Bruno Gabriel, que é secretário lá, faz um grande trabalho e me pediu 20 milhões, especificamente 20 milhões para Diadema. O que eu puder atender, atenderei como sempre atendi Diadema. O prefeito Marcelo Oliveira sabe muito bem que ele pode contar comigo, especialmente nos momentos mais difíceis, porque quando ele assumiu o governo passado, num governo Bolsonaro, em que ele tinha muita dificuldade em ter recursos no governo federal, eu colaborei para que ele pudesse ter, para ajudar a desempenhar o papel dele em Mauá, que eu acredito ser uma pessoa de excelente intenção. Por isso eu colaborei. Assim como em Ribeirão Pires, onde nós temos o Gabriel Roncon, que representa quase metade da cidade, ele me ajuda sempre a direcionar o recurso, como nós fizemos no hospital de campanha para o prefeito Clóvis Volpe. E em Rio Grande da Serra, eu já disse ao prefeito Akira, com quem eu tenho um carinho especial, que ele proporcionalmente será o prefeito que eu mais ajudarei a levar investimentos, porque Rio Grande da Serra precisa, é a cidade mais pobre do Grande ABC, e ele proporcionalmente receberá mais do que a média dos outros para poder colaborar com o desempenho do trabalho. Então, como nós não votamos o orçamento deste ano ainda, nós vamos votar e eu já imediatamente, depois de todas essas avaliações nas 7 cidades, encaminharemos os recursos para ajudar no desenvolvimento de São Bernardo e de todas as demais cidades. Deputado, durante essa resposta o senhor mencionou o desempenho do senhor nas eleições municipais, né? Nós estamos aqui nos primeiros dias de fevereiro e eu gostaria que o senhor avaliasse os primeiros dias do governo do Marcelo, o candidato que se sagrou vitorioso nas eleições contra o senhor. Evaldo, eu não tenho como fazer uma avaliação ainda. Primeiro porque nós estamos ainda num momento muito inicial do governo e eu me resguardo de fazer qualquer avaliação, e o que eu posso dizer é que eu sempre estarei à disposição de São Bernardo. Então eu tenho gratidão pela cidade de São Bernardo, continuo com os mesmos sentimentos, e tudo aquilo que eu, durante todos esses anos, acumulei de conhecimento, de informação, continua à disposição da cidade, independente de quem a governe. Sempre pensei assim. Foi assim com o Dibe, foi assim com o Marinho, foi assim com o Orlando e será assim com o Marcelo. Meu papel é ajudar a cidade. Eu nunca busquei uma indicação de cargo, eu nunca busquei absolutamente nada, a não ser a colaboração daquilo que o meu mandato pode fazer com a cidade, e assim continuará. O julgamento, quem fará, sempre eu digo, é o eleitor. E nesse momento é muito inicial você fazer qualquer julgamento de como se dará a sequência do governo. Então, eu me reservo no momento a não tecer nenhum comentário. Perfeito. Bom, deputado, eu preciso te perguntar, Vamos lá. Duas questões específicas de dois grandes aliados seus, históricos. Uhum. Eu vou começar com o Julinho Fusari, que ontem não, na verdade na terça-feira foi anunciado o líder do governo, Marcelo Lima, né? Em primeiro lugar, como é que o senhor recebeu essa notícia e o que o senhor espera, ou como é que o senhor enxerga o aceite de um aliado histórico do senhor para trabalhar com o governo Marcelo Lima? Primeiro, é importante sempre ressaltar uma coisa. Eu tenho uma postura que eu procuro ser coerente, né? A coerência é uma marca da minha carreira. Outro dia me perguntaram: Alex, você votou a favor de alguns dos pedidos da Dilma, Temer ou Cunha? Eu falei, não, votei a favor de caçar todos. Então eu mantenho a coerência independente da questão partidária. E eu sempre tive uma lógica para a política municipal, Evaldo, talvez pelo meu entendimento legislativo, de que ninguém pode ser obrigado a fazer o que não queira. E eu nunca exigi absolutamente nada de nenhum dos vereadores que eu elegi, nenhum dos vereadores que estiveram na minha chapa. Eu sempre deixei eles com total liberdade de tocarem todo o processo mandatário deles. Eu respeito o direito que a pessoa tem de exercer o que ela acredita ser o melhor para o desempenho da função. A minha coerência é essa, de cada um responde pelo que faz. O que eu tenho que informar ao eleitor é que eu não sabia e que eu recebi a notícia junto com toda a sociedade.
Outro aliado histórico e agora muito mais recente, porque iniciou, não iniciou na vida pública agora, evidentemente, mas que é o João, né? Está exercendo o primeiro mandato e é uma grata revelação. Uma revelação que há muito tempo não tinha, talvez há 20 anos. Exatamente, Alex. E exatamente sobre o João. Como é que você está enxergando os primeiros passos dele na legislatura, né? A gente tem percebido ontem mesmo, nós estávamos acompanhando a sessão e a desenvoltura dele, a assertividade dele nos projetos que vieram do governo. A gente até tratou hoje dizendo que era uma sementinha de uma eventual candidatura a prefeito em 2026, né? Ou então no futuro. Eu queria ver como é que ouvir de você, deputado, o que o senhor qual que é a tua análise sobre o João? Qual que é o futuro dele? Olha, para mim é uma alegria especial falar do João. O João é um grande jovem, uma pessoa que eu tenho um enorme carinho. Ele tem muita capacidade, ele é muito talentoso e eu tenho certeza que ele terá um grande futuro público. Primeiro porque ele sempre coloca como prioridade os princípios e valores e não os interesses individuais, e isso o torna diferente. E na minha avaliação, ele participou da minha campanha de deputado, ele foi o responsável pela minha comunicação digital da campanha de reeleição como deputado federal e agregou muito conhecimento, e eu acho que ele tem um grande futuro e tem desempenhado bem o papel. Eu disse a ele: João, você tem uma característica muito especial, que é de, com muito talento, mostrar o problema e buscar a solução. Então, continue fazendo isso, não perca essa essência. Mas nós temos outros grandes quadros ali. Eu posso destacar o Lucas, que é um jovem também muito talentoso, um jovem que vem da periferia. Nós temos o Chel Gomes, que é um vereador de primeiro mandato, que também tem um grande trabalho, especialmente na periferia, jovem. E eu acredito que a Câmara de São Bernardo vai dar a oportunidade dessas revelações se mostrarem no futuro. Então eu tenho convicção de que o João tem um grande futuro, assim como esses outros que eu citei. E obviamente o João será candidato a alguma coisa que não seja vereador. Isso eu tenho convicção na vida política dele. Isso 2028, deputado? Eu não sei se é 2028, se é 2026, se é 2030, mas ele obviamente tem um potencial maior do que ficar na Câmara Municipal. Perfeito. Deputado, e vamos falar agora de Alex Manente, né? Em 2026, mas também em 2028, né? Bom, na verdade, em 2026 a gente falou um pouco, né? Já quando a gente abordou a questão da reformulação do partido. 2028, o que você vê? Nada. Não dá para ver ainda? Não dá? Não vejo nada. Olha, eu passei a eleição, a de 2024, que foi muito agregadora para a minha vida política, muito agregadora para a minha vida pessoal. Eu tive a oportunidade de fazer uma campanha com todos os princípios que eu acredito, terminei com eles, e eu sou muito grato aos 45% dos votos que eu tive, sem ter tido, Evaldo, a oportunidade de nunca nesses 20 anos participar efetivamente da máquina pública de São Bernardo. Então uma cidade que não tem televisão, uma cidade que não tem outro meio de comunicação a não ser o humano e hoje o digital, com um investimento de campanha infinitamente menor do que dos meus concorrentes, eu sou muito grato à população de São Bernardo por me confiar tamanha votação. Então eu não consigo imaginar 2028 ainda, não sei o que vai acontecer, não sabemos como estará o governo do Marcelo. Acho que tudo, e eu disse isso em 2017, logo no primeiro ano do governo do Orlando, eu disse: olha, não tem como você falar como será 2020, que era o caso, sem avaliar o que vai acontecer no governo, porque o governo pode ser bom, médio, ruim, a sociedade pode querer mudança, pode querer continuidade, e tanto é que essa coerência eu me mantive em 2020, quando a população aprovava o governo do Orlando. Não tinha sentido ser contra ele, simplesmente para fazer um embate político pelo poder.
E eu continuo com os mesmos princípios, aquilo que eu disse, a coerência é o que marcará a minha posição de 2028. Ô deputado, o senhor fala muito na palavra coerência, né? Pelo visto, o senhor está vendo muita incoerência por aí? Não, é porque a política, a gente precisa ser bem objetivo ao mostrar para a população quem é coerente e quem não é, porque o que torna a política ruim para a sociedade é a incoerência. Então, quando a gente é coerente, a gente tem que reafirmar para que as pessoas enxerguem e entendam as diferenças. Tem muita gente coerente, mas nós precisamos mostrar para que a sociedade saiba, porque a coerência é a manutenção dos seus princípios e valores. Entrando na última seara da nossa conversa, deputado, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do governo federal, né? Como é que o senhor ultimamente tem sido... Ultimamente não, isso é uma característica do senhor, mas ultimamente o senhor mais enfático, ressaltou, né? As críticas ao governo federal, né? Como é que o senhor enxerga? Eu creio que é um governo analógico, um governo atrasado, um governo cansado e um governo que não tem nenhuma perspectiva para o futuro das pessoas. É isso que eu enxergo do atual governo. Se nós avaliarmos o próprio presidente Lula, ele é muito diferente do que era nos outros governos. Então, eu vejo um governo muito distante, efetivamente, do atual momento que a sociedade vive. Então, enquanto nós estamos numa tecnologia avançada, em que o debate é muito mais rápido, muito mais ágil, o governo ainda se pega como se estivesse governando há 20 anos atrás. E a sociedade ela é muito mais dinâmica. Então eu sinto um governo atrasado e cansado por isso, né? Porque aí ela tem que correr muito mais para alcançar o que o mundo tecnológico oferece rapidamente. E naturalmente eu vejo um esgotamento porque a guerra cultural no debate de rede está sendo vencida pela centro-direita. E isso está enfraquecendo ainda mais o governo, que cada vez mais, quando perde embates culturais na rede, torna o governo ainda mais analógico. E é isso que eu percebo e, a minha opinião, eu não acredito que hoje o PT tenha condições de continuar governando o país pelas mãos da população em 2024, em 2026. Sim, o senhor acredita que em 2026 a população vai eleger? Eu acho que o PT não vai, que a oposição vai ganhar a eleição. Eu acho que o governo não ganha eleição, não ganha reeleição. E qual a oposição que o senhor acredita que vai ganhar? A oposição? Eu acho que aí depende muito dos atores que vão estar colocados, né? Então, a gente tem hoje o principal nome eleitoral, não estou dizendo nem do potencial, estou dizendo do número de intenção de votos na pesquisa, o que não reflete absolutamente nada, mas nesse momento não pode ser candidato. Então, Bolsonaro, né? Tem uma fragmentação no centro e na direita. Essa fragmentação, na minha opinião, ela vai permitir com que nós tenhamos novos atores surgindo. Então, veja, eu acho muito difícil o Bolsonaro não ser um candidato, que o Tarcísio não seja quase que empurrado para ser candidato a presidente. Eu vejo o Ratinho como um nome de uma expressão maior do que se imaginava tempos atrás. Então você vê ele nas pesquisas de intenção de voto se colocando. Não podemos descartar, com a ausência do Lula, que alguns citam isso, que o MDB tem a candidatura da Simone. Então, quer dizer, você tem uma pulverização de candidaturas que pode ocorrer e aí é muito difícil você cravar. Por isso, eu acredito que a oposição se sagrará vitoriosa, porque eu não vejo força do PT de se reeleger, de reeleger o Lula ou de eleger um novo presidente. E por isso essa disputa vai ser mais acirrada no centro e na direita. Essa é a minha avaliação.